Bom, pessoal, vamos dar então sequência à nossa última apresentação da tarde. A gente tem o senhor Ernesto Dimas Paulela. Ele é engenheiro agronômico, economista, administrador, mestre e doutor em urbanismo, atua na linha de pesquisa em resíduos sólidos urbanos. Ele também é professor da PUC Campinas, atuando na gestão de resíduos sólidos e elaboração de projetos, além de ser o secretário municipal de serviços públicos de Campinas. A gente agradece a presença e convido para passar a palavra. Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da nossa experiência, né, na gestão de resíduos sólidos no município de Campinas, contar um pouco da nossa história no trato com a gestão de resíduos, né? Não só na questão da operação do dia a dia dos resíduos, mas também na academia, até porque também sou professor na PUC Campinas, há 30 anos. Então, a gente vai tentar compartilhar um pouco dessa experiência, falando um pouco sobre como a gente aplicou o conhecimento na gestão dos resíduos, né? As vitórias, as frustrações, né? E mostrar um pouco o que a gente tem para o futuro e o futuro próximo, né? Bom, nós estamos inseridos no Plano Diretor de Saneamento, né? Lixo é uma parte importante, né? Os resíduos na área de saneamento. E nós temos uma interface muito grande com a questão da água, né? Com a questão do esgoto, depois eu até vou falar um pouquinho, das ETS que estão entrando na nossa reutilização de resíduos para produzir condicionadores de solo, né? A questão da drenagem urbana, né? Dentro do município. E isso tudo tem uma interface muito grande com as pragas urbanas, né? Então, a ausência do resíduo disposto em áreas urbanas significa necessariamente a ausência desses vetores e dessas pragas urbanas. A historiografia, então, dos resíduos do lixo no município de Campinas. A nossa história, então, começa com a coleta, a retirada do resíduo ainda no século XIX, de forma manual, né? E que evolui para a tração animal, né? As carroças. E nós temos aí uma foto histórica do Jardim Carlos Gomes, né? Ali na Avenida Irmã Serafina, com a General Osório e Boaventura do Amaral. A gente vê lá uma torre da catedral, né? E essa praça, no século XIX, até o final do século XIX, era o principal lixão da cidade, né? Todos os resíduos urbanos eram dispostos nessa área. Em 1995, eu era secretário de Serviços Públicos da mesma secretaria e nós fizemos o restauro dessa praça. Conseguimos, através da nossa equipe de arquitetos, buscar fotos da primeira urbanização dos anos 30 dessa praça, e ela hoje é a praça de 1930, né? Por esse restauro de 95. E quando das obras da restauração, o que nós encontramos no subsolo, né? Latas de óleo de bacalhau há mais de 100 anos enterradas e intactas ainda, para se ter uma ideia do tempo que o resíduo exige para se decompor, né?
Aqui a praça, então, né, totalmente restaurada. Nós fizemos uma reforma desse restauro agora em 2014, porque essas obras, obviamente, exigem, né, esses processos de restauração. A questão, então, do aumento do volume dos resíduos sólidos se dá numa evolução de processo geométrico, né? A gente vê aí o lixo disposto na rua, o primeiro veículo, né, de coleta de resíduos, né, um Ford dos anos 40, e um dado aqui interessante com relação às características do resíduo, né? Até a década de 80, então, a geração per capita ficava da ordem aí de meio quilo por pessoa, com um teor de matéria orgânica da ordem de 80%. Atualmente, então, nós dobramos essa quantidade per capita, né? E fica aqui, então, um excelente eixo de pesquisa para uma tese que alguém queira desenvolver, não é? Por que se dobra o consumo, né, per capita em tão pouco tempo, e, em contrapartida, cai o teor de matéria orgânica em 100%, né? Mostrando claramente o consumo de produtos industrializados, né? Ou seja, a pequena manipulação de alimentos em casa, né? Aqui, então, nós temos uma amostra clara, né, do resíduo atual, né, e um dado interessante: a taxa de crescimento de resíduo, então, se dá na ordem de 3,5% ao ano, contra uma taxa de crescimento populacional de 1%. Né? Então, o lixo tem mostrado-se crescente na proporção de 3:1, se comparado com o crescimento populacional. Nesse slide, nós temos aqui a amostra, né, de áreas que foram lixões, né, nos anos 60, 70 e 50 até. Aqui a cidade judiciária, que foi um lixão também da cidade nos anos 50, né? Aqui a Praça Orestes Segalho, na Vila Teixeira, conhecido como Praça da Cascata, né? Era um fundo de vale grande ali, que foi também um lixão, e hoje é uma área urbanizada. E aqui a Praça de Esportes da Vila Padre Manuel da Nóbrega, que também foi um lixão da zona oeste da cidade por muitos anos. Em contrapartida, eu quis mostrar aqui coisas recentes, né? Nós temos aqui o mais importante parque construído nos últimos 40 anos, construído nesta gestão, inaugurado em 2015, que é o Parque Dom Bosco. Esse Parque Dom Bosco, ele costuma ser chamado, inclusive, de Novo Taquaral, né? É uma área com muito recurso hídrico, tem 8 lagos, praças de esportes, enfim. E ele está situado num local conhecido como Vida Nova. É onde ocorreu uma chacina em 2014, foram chacinados 14 adolescentes pela Polícia Militar. Os senhores devem se lembrar desse fato. Um bairro, então, limítrofe a outros municípios, o último bairro da região oeste, né, numa região conhecida como Ouro Verde, ao extremo do Ouro Verde, onde não existia qualquer ou quaisquer tipos de entretenimento público para a população. Foi um lixão, uma área de descarga, inclusive de carcaças de automóveis, né, automóveis furtados, roubados.
Nós, então, limpamos toda essa área, desobstruímos todas as nascentes e criamos lá 8 grandes lagos com espelhos médios de 2.000 metros quadrados. Uma área povoada de vida aquática hoje, né? E com todo as atribuições de lazer que foram ali colocadas. E a época da urbanização, dizia o dito popular, a população dessa região não saberá utilizar essa área, né? Não tem educação para isso, vão arrebentar tudo. Nós já temos 2 anos da entrega dessa área, não há sequer uma muda de árvore, das 100.000 mudas de árvores que nós plantamos, quebrada. É assim mais um eixo de pesquisa para quem se interessar, não é? Porque numa região pobre, né, uma área dessa, não há depredação alguma na área, é uma área de utilização maciça, né? E que foi então um lixão. Aqui o Bosque Silva Belucci, que nós urbanizamos também na periferia, foi um lixão daquela região, ao lado do antigo aterro Santa Bárbara, uma área belíssima, e aqui o Parque Luciano do Vale, né, uma área de 450.000 metros quadrados, imensa, que também era um grande lixão, em especial de resíduos da construção civil, e que nós urbanizamos em 2014. E também se transformou numa grande área de lazer. Porque eu fiz questão de mostrar isso, para dizer que é possível resgatar essas áreas e é possível transformá-las em áreas de preservação permanente, combinada com a utilização e entretenimento da população. Bom, a questão da disposição do resíduo, a gente colocou aqui uma série de slides mostrando como é comum a disposição desses resíduos. Inclusive aqui uma foto de um antigo lixão em Jaguariúna, extinto há pouco tempo, que era usado inclusive para a criação de porcos, né? Então, essa forma de disposição muito comum, ainda infelizmente no Brasil, né? Por conta da ausência de uma política pública forte, que tenta se consolidar agora com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas equivocadíssima, sem sombra de dúvida, porque não traz com ela os recursos públicos necessários para fazer o processo de evolução, né? Bom, aqui nós temos o antigo aterro Santa Bárbara. Esse aterro Santa Bárbara, ele está localizado ali na região da Boche, e foi aterro sanitário de Campinas por mais de 10 anos. Ele foi encerrado de forma prematura pelo então prefeito Jacob Ittar em 1992. Ele tinha uma vida útil ainda de pelo menos mais 15 anos e foi encerrado por problemas de convivência com a população vizinha, né? Principalmente em função da migração de gases para as residências, né? Esse aterro, na verdade, foi o primeiro aterro energético do Brasil, implantado em Campinas em 1985, tão importante que ele teve a participação da CPFL, que era a presidente o Cerqueira Leite, professor aqui da Unicamp, e a Prefeitura de Campinas, CPFL, e a Manguels, que preparou os veículos. Os caminhões de lixo da Prefeitura funcionaram durante muitos anos, e alguns caminhões da CPFL com o gás metano produzido nesse aterro, né? Essa foi uma experiência tão importante, principalmente do ponto de vista da ciência e tecnologia, que o então ministro da Ciência e Tecnologia, Renato Archer, veio inaugurar junto com o então prefeito Magalhães Teixeira.
92, então, com o encerramento do aterro, né, a prefeitura precisa correr para encontrar uma nova área. E, então, em função de 6 áreas que foram trabalhadas, foi escolhido o que se chamou de delta, do complexo delta, né, uma área de 2,5 milhões de metros quadrados, situado aqui na região oeste da cidade, né, com uma localização de aproximadamente 15 quilômetros das principais áreas de geração de lixo. Então, os critérios aqui de escolha foram critérios essencialmente técnicos e feitos pelo corpo técnico do Departamento de Limpeza Urbana do município de Campinas. Bom, nesse momento, 1993, então, a equipe técnica da prefeitura implanta o plano diretor de resíduos, não é? Que tem como grande condutor desse processo o então prefeito Magalhães Teixeira, um homem de ciência e tecnologia, grande incentivador de processos tecnológicos no município de Campinas, né? E com isso, então, com esse plano, a cidade consegue o título da Organização Mundial de Saúde de cidade saudável, em função desse plano, né? Acompanhado, então, de uma solução definitiva para longo prazo, pensou-se o complexo Delta para uma solução de pelo menos 70 anos, né? E trazendo com ele novas tecnologias sustentadas em investimento privado. Trabalhamos aí o primeiro processo de concessão de serviços precedidos de obra. Fizemos uma concorrência internacional, onde participaram 3 consórcios internacionais. O consórcio vencedor foi o consórcio chamado EcoÚtil, formado pela Von Holl Suíça, que trazia a tecnologia, a Camargo Correia com a construção, a empresa Cavo com a operação e a Interpa com a reciclagem e compostagem dos resíduos orgânicos. Infelizmente, por falta de maturidade política, esse processo morreu nas mãos do então prefeito Francisco Amaral, que engavetou o projeto por conta de que não tiveram, né, essa licitação já estava homologada, faltava assinar o contrato. Já havia um prefeito eleito, que era o prefeito Francisco Amaral, e ele solicitou então ao então prefeito da época, Edivaldo Orsi, que não assinasse o contrato sem que ele pudesse avaliar melhor. O resultado, infelizmente, foi o engavetamento do processo. Campinas hoje, se houvesse dado andamento a esse projeto, seria pioneira na América Latina no tratamento tecnológico de resíduos. Bom, aqui, então, o plano diretor, né, aqui a área com as 4 usinas de tratamento de resíduos, né, inclusive Delta A e Delta B, e aqui a nossa política de legislação para proteger o complexo. 2 envoltórias de 500 metros de distância restritivas à urbanização. A primeira, de 500 metros, é uma restrição quanto à utilização de moradias, esse tipo de coisa, e a segunda, que permitia apenas indústrias, à exceção de alimentícias e farmacêuticas, né? Isso prevalece até hoje, como forma de garantir a vida do complexo de tratamento. Bom, aqui então o EcoÚtil, né, que foi o consórcio vencedor à época, né, que faria então a reciclagem mecânica, a reciclagem biológica dos resíduos, a reciclagem energética
com a incineração dos rejeitos dos processos anteriores, com geração de energia, né? E o aterro para a disposição final do rejeito tratado dos resíduos. Bom, aqui nós temos uma amostra, aqui o prédio do Hospital de Clínicas da Unicamp, quando nós coletávamos em 93 o resíduo do Serviço de Saúde em caminhões compactadores ainda, né? E esse resíduo era levado para São Paulo, no incinerador da Vergueiro, já desativado, né? Inclusive em 1994, e que esse processo, então, evoluiu para o processo atual, que é a coleta, então, em containers, né, sem que haja a prensa desse material, e o tratamento térmico pelo sistema de micro-ondas, que nós fomos, a equipe técnica desenvolveu esse processo nos Estados Unidos, na cidade de Fairfield, em New Jersey, junto à ABB Sanitec, e esse projeto foi desenvolvido exclusivamente para Campinas. Campinas foi a primeira cidade na América Latina, lá em 95, a tratar resíduos de serviço de saúde. Mais um pioneirismo da nossa cidade, né? Aqui, uma outra usina do complexo, que é o tratamento de resíduos da construção civil. Se foi implantada essa usina e continua em